Fala aí galera, beleza? Burt aqui tomando posse da câmera aí do TecLab. E nesse vídeo aqui a gente vai fazer uma coisa que não fazíamos há muito tempo, que é analisar um projeto de uma placa de vídeo. E vamos analisar uma placa de vídeo aqui que está sendo falada bastante no canal, se liga só. A RTX 3090 Ti-X da Galaxy. Para quem acompanhou aí nossas lives, sabe que essa daqui é aquela placa que a gente utilizou aí em situação extrema, onde conseguimos, inclusive, além de muitos resultados interessantes, pegar o 5º lugar no mundo aí no teste Time Spy Extreme, com clocks bem impressionantes, em temperaturas criogênicas, né? E com um consumo insano aí de aproximadamente 1.400 watts, o que é uma coisa extremamente impressionante, né? Visto que se trata de uma placa padrão destinada aí à venda no varejo, conforme a gente falou no último vídeo lançado aqui no canal. Ela não é uma placa institucional aí como os modelos ROFs, né? Então, bora desmontar essa placa para ver de perto aí porque ela se comportou tão bem, né? Nessas situações tão extremas. Aqui a gente já consegue perceber bem, né, que o assentamento do cooler original, utilizando os parafusos originais, é extremamente excelente, ó. A gente tem uma pasta térmica bem espalhada, com a menor quantidade aí de material entre a GPU e o dissipador. Então, isso aí já é um ponto positivo para o sistema de arrefecimento. Obviamente aí, além de ele envolver todos os componentes de alimentação aí, de filtragem da placa, né? As memórias, as fases, os indutores, os capacitores. Então a gente já consegue ver que é um sistema, além de ser 3 fãs, né? Aqui 3 slots, desculpe. Ele tem 3 fãs também. É um sistema bem pesado aí, que o Jackson até fez uma aferição aí do peso desse sistema pra gente. Bom, tô aqui com a balança zerada, uma RTX 3080 SG e a RTX 3090 EX. Vocês podem ver lado a lado a diferença de tamanho, né? Sem falar na altura, aqui são 3 baias versus 2,5. Vou colocar essa daqui 1,370 kg e essa daqui temos aí 2,36 kg, 34. Você vê que a diferença de dissipação térmica é bem maior comparado a uma 3080, que já é uma placa acima da média, né? E essa aqui é de 12 GB e essa daqui 24 GB. Você tem os conectores do novo padrão versus o padrão tradicional aí. Mas o tamanho impressiona. E aqui, como o foco da gente nesse vídeo é entender, né, como o comportamento dela foi tão promissor, mesmo sendo uma placa de produção, a gente vai focar mais no setor de alimentação. Mas como é o primeiro exemplar de RTX 3090 Ti que a gente abre aqui no canal, eu gostaria de compartilhar com vocês 2 particularidades das 3090 Ti que elas carregam. E uma delas é o fato de ser a primeira placa a utilizar memórias GDDR6X da fabricante Micron, né, com densidade de 2 GB por módulo. Então aqui, ó, a gente pode ver, são
módulos já 2022, começa ali o código com 2, e aí o código D8BZC, então são memórias com alocação de 2 GB. Se você comparar isso com a RTX 3090, ela utiliza metade dos módulos, o que além de facilitar a produção, também aumenta a eficiência energética do setor do FBVDD, que é o setor que alimenta aí a bancada de memórias. E uma outra particularidade, que ela é a única GPU utilizando, é o único projeto utilizando aí a GPU GA102 que tem somente a linha de alimentação NVVDD, excluindo assim a necessidade de fases para alimentar a linha MSVDD. Dessa forma, todo o VRM da placa é responsável por demandar energia a todos os setores internos da GPU, melhorando assim a eficiência. Afinal, nos modelos anteriores, quando se fazia overclock mais pesado, era sobrecarregada somente a bancada do VRM do NVVDD, enquanto diversas fases designadas para os MSVDDs ali, ficavam com o trabalho relaxado, limitando assim fisicamente a quantidade de fase NVVDD, que obviamente era mais necessária para suprir aí a alta demanda energética. E para finalizar, agora não existe também a necessidade de 2 PWMs, Como a gente vê aqui, é só um PWM. Além de simplificar o projeto, o que é ótimo, ainda deu uma ajuda aí para os fabricantes com uma redução de custo considerável, Que um PWMzinho desse aí não é barato. Então, vamos seguir aí com a análise. E não podia esquecer de mostrar aí para vocês, Já 102-350A1, chip completaço aí do encapsulamento 102, é a nossa 3090 Ti. Então, vamos lá. Uma visão geral do PCB, a gente já percebe que não se trata de um desenho referência, mas um modelo aí próprio da Galaxy, entendeu? Um desenho dela mesmo. E o interessante aqui é que a gente verifica que temos 24 fases de alimentação, sendo 20 fases no NVVDD, alimentando a GPU, e mais 4 fases de memória, totalizando 4 fases a mais que o modelo Founders da NVIDIA, o modelo referência que a gente tem aí como base, tendo 3 fases a mais para a GPU e uma fase a mais para a memória. Então, isso daí dá um gap muito bom para a gente ter um nível maior de acréscimo de energia e de alimentação, que foi o que ocorreu em overclock. Agora, verificando aqui os componentes de alimentação, começando pelo PWM, a gente tem aqui o PWM MP2891, que é um PWM aí que literalmente acabou de lançar, é uma novidade, extremamente complexo, e ele tem uma coisa muito interessante, que é o que? Ele controla tanto as fases de NVVDD quanto as fases de memória. Então ele é um controlador único para poder fazer o gerenciamento de todas as fases que você está vendo na placa, diferente do que a gente está acostumado a ver aí. Num projeto referência de uma 3090, você via 3 PWMs, um para o MSVDD, um para o NVVDD e um para as memórias, o FBVDD. Então aqui esse cara ele está gerenciando tudo, ele está controlando todas as fases aqui. Uma coisa muito interessante é que não está sendo utilizado drivers para poder fazer divisão. Então tem aqui fases que estão trabalhando em paralelo, fases que estão trabalhando de forma sequencial, tudo sendo alocado aqui diretamente no controle desse PWM bem novo no mercado. E além disso, esse é um PWM digital, então ele tem uma comunicação chamada comunicação PMBus, que é um barramento próprio para o sistema de gerenciamento de energia, além também do sistema PWM-VID, então ele tem um sistema de feedback ali com uma amostra muito mais precisa, com cálculo muito melhor para poder fazer com que o acerto de tensão seja o mais fino possível. E obviamente tudo isso está ligado também ao sistema de alimentação aqui do nosso Power Stage, que eu vou falar daqui a pouco dele. E o que acontece? Todo esse sistema digital aqui é reportado à GPU e a GPU se comunica com ele e faz todo um acerto aqui online simultâneo de tudo que está acontecendo. Partindo aqui agora para o Power Stage,
tanto o NVVDD quanto o FBVDD utilizam o mesmo CI de modelo MP86957. Então vamos dar uma olhada aqui na documentação dele, quais são as features desse componente. Bom, aqui com a documentação do Power Stage na tela, a gente vai analisar aqui alguns pontos interessantes. Como já podemos ver aqui, ó, se trata de um componente com limite de fornecimento máximo de 70 amperes. E como eu comentei anteriormente, ó, ele tem um senso de corrente, então ele faz uma leitura própria da corrente que está passando nele. E tem também aqui uma leitura própria de temperatura. Tem aí algumas outras features a respeito de temperatura, de limite de corrente, entre outras coisas, diversas proteções, né? Coisas aí que fazem com que ele se corrija e também diminua a incidência de queima, porque ele é o cara que realmente é responsável por pegar ali o 12 volts e transformar em tensões de alimentação dos componentes principais e mais sensíveis da placa, que são as memórias e a própria GPU. Então, quanto mais eficiente e preciso é esse componente, melhor vai ser o trabalho da placa de vídeo e também maior vai ser a longevidade do uso dela, né? A possibilidade de queima vai ser muito menor. Tem uma coisa aqui que eu acho muito interessante a gente dar uma olhada. A eficiência desse componente. Como a gente pode ver aqui, ó, temos uma linha simulando uma eficiência com uma saída de tensão de 1.2 volts, isso em uma entrada de 12 volts, e colocando aí uma frequência de 500 kHz, que é basicamente aí uma frequência dentro das faixas que trabalham uma placa de vídeo. Então, a gente consegue fazer uma coisa bem bacana aqui. Olha só, o pico de eficiência em 1.2 volts é de 94%. É mais ou menos aí, um pouco abaixo aqui, que trabalharia uma placa de vídeo. Essa própria placa de vídeo aqui, a gente teria um pouco menos de carga e uma tensão um pouco menor, o que obviamente a tensão de saída diminui realmente a eficiência do componente, porque ele está trabalhando com uma corrente maior na saída dele, está totalmente ligado aí, é proporcional, né? Se aumenta a tensão, se diminui a corrente, menos dissipação de temperatura. Então aqui é o seguinte, vamos colocar aqui agora uma situação interessante. Nós temos aqui, ó, 24 fases sendo alimentadas pelo 12 volts, né? Então temos aqui 24 fases alimentando, 20 fases alimentando a GPU e 4 fases alimentando as memórias. Vamos supor que essas memórias consumiram somente 150 watts e o resto foi tudo a GPU que consumiu pelo NVVDD. Nós temos lá no outro vídeo 1400 watts a 1.5 volts de tensão de saída dos DRMOS. Então vamos colocar aqui na calculadora para poder descobrir qual a eficiência que essa placa teve lá naquela situação extrema, muito além do que a gente poderia chegar normalmente. Então vamos lá. A gente tem aí 1400 watts menos 150 do FBVDD, que são as memórias. Então 1250 watts. Agora temos aí uma tensão de 1.50 volts, que foi a tensão que a gente rodou lá naquela situação. Então, 1250 dividido por 1.5 volts. Temos 833 amperes de corrente de fornecimento entre as fases e a GPU, ali na situação de 1.5 volts. Obviamente, você diminui a tensão, você aumenta a corrente. Muito diferente da corrente que estava passando ali no conector de 12 volts. Então aqui, como a gente tem uma tensão menor, a gente tem uma corrente muito maior. Como temos 20 fases do NVVDD, vamos dividir isso aí por 20. Então temos aí, ó, 41.6 amperes por fase. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no gráfico. 41.6.
em uma tensão de 1.5, que fica entre esse 1.8 e esse 1.2. Vamos jogar aqui mais ou menos no meio, em 40, um pouco para frente, nós teríamos aí, ó, em torno de 92% de eficiência naquela situação ali, totalmente hostil com a placa de vídeo, entendeu? Então assim, a placa ela praticamente não perdeu muita eficiência. A fase ela praticamente não perdeu eficiência em trabalho, coisa de 1%, e a gente elevou aí a carga da GPU em várias e várias vezes, entendeu? E obviamente aqui a gente consegue concluir que é um projeto superdimensionado, muito superdimensionado, porque com exceção do conector que limita aí o projeto nominalmente a 600 watts, obviamente a gente fez ali uma loucura, consumiu 1.400 watts, não faço esse caso, isso daí foi uma loucura que o TechLab gosta de fazer, mas não é para repetir. Então a gente realmente excedeu muito o limite ali, porém a placa em si, ela tá totalmente superdimensionada, ela aguentou com folga toda aquela potência que a gente exerceu ali da linha de 12 volts. E para finalizar aqui, a gente vai falar do sistema de filtragem dela, né? O sistema que trabalha aí em conjunto para formar o half bridge, que são aí, né, os indutores e capacitores. Temos aí os indutores de 0,22 microhenry de indutância ou 22 nanohenry. E temos também aqui capacitores SP-Cap, que são os polímero alumínios, na parte do V-Core já, né? A parte mais severa aqui, utilizando os capacitores de polímero alumínio. E na parte aqui dos 12 volts, foram utilizados capacitores pós-cap de tântalo. Temos aqui uma bancada e outra bancada também. E no verso aqui atrás da GPU, temos SP-Caps e também bancadas de MLCCs para fazer a filtragem aqui mais próxima da alimentação da GPU. Temos também SP-Caps e MLCCs para a filtragem das memórias e também mais MLCCs aqui, tanto no 12 quanto na linha de V-Core dos dois lados aqui das bancadas de VRM. Também aqui mais uma série de pós-caps, né, de tântalo, fazendo filtragem do 12. Então, basicamente está aí. O projeto está destrinchado de forma resumida, mas concluindo aí que o porquê, né, a gente teve uma performance tão boa numa placa de produção. Ela simplesmente é uma placa muito superdimensionada. Então, atendeu perfeitamente aí a necessidade energética da GPU em uma tensão muito alta e com clock muito alto em temperaturas criogênicas. Bom, então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da análise. Foi uma análise resumida, mas fechando o contexto realmente em tudo que aconteceu na placa. E espero aí que vocês curtam o vídeo, dê um like aí, né? E se não é inscrito no canal, se inscrevam no canal e ativem o sininho, porque infelizmente só se inscrever no canal o YouTube não está ativando as notificações. Então é necessário você clicar de novo lá no sininho, ativar as notificações para poder saber quando a gente posta novos vídeos ou entramos em live repentinamente. Então é isso aí, valeu e até a próxima.